é que o TDAH tem se mantido em relação à prevalência, né? 5% nas crianças e 3% nos adultos. O que tem acontecido é que por conta do acesso à informação, inclusive de mudanças nos critérios diagnósticos do TDAH, o TDAH tem sido mais diagnosticado, mas isso não faz com que a prevalência dele mude, né? É mais crianças tendo diagnóstico, mais adultos tendo diagnóstico, mas a prevalência continua a mesma. Então, é proporcional. Exatamente. E isso não tem influência cultural. Eu fiz uma mentoria 3 anos atrás de branding, antes de começar meu Instagram. Eu comecei meu Instagram. Branding é de marca pessoal. Marca pessoal. Isso, assim, de posicionamento, de como me posicionar como uma marca, né? Sim, sim. E foi em 2022 e 2023, janeiro de 2023 que eu comecei meu Instagram. E uma das coisas que eu falei com a minha mentora, que inclusive hoje é minha sócia dos cursos que eu tenho, é de que eu não queria parecer um personagem no Instagram. Eu queria que a pessoa que me visse lá no Instagram, ou olhasse os vídeos, quando chegasse no consultório, falasse assim, nossa, você é a mesma pessoa. Você é igualzinho, você fala igual, é a mesma coisa. Então eu não queria essa coisa montada. Você sabe exatamente onde você tá. E você sabe exatamente onde você quer chegar. Exatamente, isso é importante. E aí, não tem problema se no meio do caminho muda a rota. Exatamente. Você vai chegar no seu destino, porque você tem clareza de onde você quer chegar. E só que não tem como, né? A gente é como se fosse um GPS. Para você escolher uma rota, para você saber qual o caminho, você precisa ter 2 informações. Local do ponto inicial chegada. E o ponto de chegada ali onde você quer chegar. Então, se você não tem clareza desses 2 pontos, você não sabe onde você está e você não sabe para onde você quer chegar, é impossível você traçar uma rota. Exatamente. Não tem ninguém que saiba mais da própria história do que ele mesmo. Então, a gente precisa escutar com atenção e fazer essa escuta ativa, que é você tá falando e eu estou captando tudo o que você tá falando. Não estou em outro lugar, estou aqui 100% presente. É muito importante para esse vínculo. Exatamente. E aí você vai num médico para falar algo muito íntimo, e de muito algo sério. Quem que muito sério. Um psiquiatra brincando? E aí você sente que a pessoa não tá te escutando ou que mal te olhou e já tá ali prescrevendo, mas espera aí. Ele nem sabe como que é a sua rotina, como que é a sua vida, o que você tá passando, você tá no período de estresse. Será que esses pensamentos intrusivos não estão sendo assim o ápice de um estresse ali, né, que você está passando? Será que realmente precisaria de medicação? Ou seria um ajuste de, cara, vamos reduzir a marcha aí, espera um pouco. Na psiquiatria, a gente faz análise daquilo que é falado, daquilo que traz como queixa principal, mas também a gente faz essa análise, esse exame do estado mental daquilo que não é dito. Né? Então, se o paciente está muito lento para falar, ou se ele está gesticulando muito devagar. A habilidade de um bom psiquiatra e de um bom psicólogo é, primeiro, ser um bom ouvinte, mas não é um ouvinte de ouvir por ouvir, né? De você ter uma escuta com qualidade e de você perceber cada pessoa com a sua individualidade. Não tentar encaixar assim, não, o Ricardo é ansioso. Mas o fulano é depressivo. O fulano é borderline. O fulano tem burnout. Não só ter essa preocupação de fazer o diagnóstico, que é muito importante. A gente precisa... Estamos começando mais um Ousecast. Eu sou o Ricardo Augusto e hoje, para conversar com a gente aqui, tem a psiquiatra e psicoterapeuta, doutora Juliana Fonseca. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, viu, Ricardo? Teu trabalho, hein? Nós estamos já aí quase 2 anos conversando. Eu falei, gente, será que eu não vou conseguir trazer essa menina no podcast? Não é possível. Pronto, aí conseguiu a agenda agora, muito né? Corrida, né? Correria, viu, Ricardo? Você mora em São Paulo? Eu moro em Jaboticabal, do lado de Ribeirão Preto, né, interior. Eu fui para Jaboticabal para fazer minha residência em psiquiatria. Aí depois que eu formei, eu acabei ficando, porque eu já trabalhava, né? E depois eu fui convidada para trabalhar no hospital como professora da residência em que eu formei, né? Então, eu acabei ficando no interior, até para essa questão de qualidade de vida, né? Eu tive boas propostas para vir para São Paulo, para vir para cá. Mas é uma coisa que eu sempre peso, assim, né? Quando a gente tem que morar numa cidade, é o custo-benefício, porque às vezes a gente não pode se encantar pelas propostas, né, cara? Exato, a gente tem que pensar na qualidade de vida, né? Exatamente. Inclusive, tem uma cidadã que veio no podcast, uma doutora chamada Sandra Chagas, que ela mudou de São Paulo para o interior, justamente por causa de qualidade de vida. Tem gente que em cidade grande acaba adoecendo mais, né? Exatamente. Porque é muito corrido, tudo longe, você gasta horas para chegar, né? E eu estou num processo de migração para o online 100%, então hoje eu atendo online e presencial.
Mas eu tô migrando, então até o ano que vem eu quero migrar para o 100% online, justamente para ter essa liberdade, né? Então, eu tô aqui em São Paulo, tenho vários eventos, mas hoje à tarde eu vou atender um paciente que tá com urgência. Então, eu tenho essa liberdade justamente porque qualquer lugar que eu tenha meu computador, uma internet, eu consigo atender. Então, eu não fico presa ali só no consultório, né? Isso dá muita... É bom pro paciente, porque ele tem acesso ao médico ali mesmo numa situação que o médico tá numa semana ali de evento, de congresso, e é bom pra mim também, que eu consigo ter essa liberdade, né? E outra coisa, você foi até bom você tocar nessa questão do online, do presencial, não fica um pouco diferente, assim? Diferente, claro que fica, mas acaba tendo os mesmos resultados, uma consulta online e presencial? O mesmo, assim, pra psiquiatria, pra psicologia, né, que é o atendimento através da fala, e o que eu avalio é o que você me conta e as suas expressões. Então, no online eu acabo não perdendo isso, né? É diferente, por exemplo, de um cardiologista que precisa fazer uma ausculta, de um endócrino que precisa fazer uma palpação da tireoide, precisa fazer um exame clínico, né, assim, físico completo. O meu exame é através da sua fala e através das suas expressões. E isso eu consigo ver através da câmera. O que eu perco um pouco é da questão das expressões da cintura para baixo, né? Então, se sua perna está balançando, eu não consigo ver. Mas é muito pouco, então não tem diferença, já fizeram pesquisa sobre isso, né? Se em terapia, por exemplo, tinha diferença estatística, né? Do paciente que faz online e presencial, e não teve diferença estatística. E tem muitos pacientes que preferem, né? Vida corrida, muitas vezes capital, então prefere ali, qualquer momento, abre o celular dentro do carro mesmo, estaciona o carro, faz a terapia ali, dentro do carro e pronto, né? Não precisa ir num local, perder tempo, estacionar carro e todo o estresse que é para você se locomover numa cidade grande, né? Exato. Então tem o mesmo resultado. E isso não vale para todas as especialidades médicas, né? A gente está falando para a psiquiatria. Aí casos específicos, assim, que eu acabo nem atendendo idosos, eu não atendo, porque não é minha área de atuação. E idosos, às vezes, tem algum problema auditivo ou tem dificuldade com tecnologia, então tem dificuldade ali de acessar um Google Meet ou uma ligação por vídeo, né? Que coisa que você pede na hora, às vezes, ali, né? Que é coisa que eu peço e manda tudo por PDF, às vezes não consegue baixar o arquivo, né? Se for muito idosinho, né? Se não tá adepto ali ao smartphone. Então, idoso eu já não atendo mesmo. E crianças muito pequenas ali, abaixo de 7 anos, é muito difícil porque tem várias outras coisas legais para se fazer no celular, no computador, além de ficar conversando comigo. Exatamente. E na criança eu preciso ver o comportamento, né? Então, mas de adolescente a adulto é bem tranquilo mesmo o atendimento, não perde em nada, né? É muito fácil acesso, né? Tem essa coisa, esse negócio de você, quando você vai fazer um atendimento online ou presencial, você observar as expressões do paciente, Sim. Não somente o que ele fala? É necessário, né? Porque na psiquiatria a gente faz análise daquilo que é falado, daquilo que traz como queixa principal, mas também a gente faz essa análise, esse exame do estado mental daquilo que não é dito. Né? Então, se o paciente está muito lento para falar, ou se ele está gesticulando muito devagar. Ou você está falando rápido demais, né? Rápido demais, ou se ele está com uma face de tristeza. Então, isso é o exame da psiquiatria. O psiquiatra não precisa pôr a mão no paciente para examinar. A gente faz a análise, assim, como que está seu comportamento, a sua motricidade, o seu humor, o afeto, a atenção, se você fica muito perdido, assim, na hora das perguntas, né? Então, a gente faz esse exame através da fala, né? A gente não precisa pôr a mão no paciente. E a pessoa vai ficando experiente na área e acaba que, às vezes, até no seu dia a dia, né? Quando você está andando por aí, que às vezes você vê um comportamento de alguém, você já basicamente vem aquele pensamento, rapaz, essa pessoa é perigoso ter tal coisa, né? Eu tento fazer um exercício para não fazer ficar, isso. Não fica doido também, né? Para não ficar fazendo esse julgamento, né? Exato, porque é um julgamento, mas né? Eu acho que é meio automático. Por exemplo, eu trabalho na área da comunicação. Eu vivo praticamente da comunicação e da venda de um modo geral. Quando eu estava no interior esses dias, fazendo um processo político lá, eu cheguei numa fazenda lá e vi uma menininha conversando. Rapaz, na hora eu falei assim, olha, essa menina aqui é fera, pelo jeito dela conversar. Inclusive fizemos até um videozinho, ela pedindo o voto pro candidato. Cara, quando foi pra câmera, desembolou assim, porque já tem um perfil, entendeu? Sim. É o que a gente chama na medicina, a gente chama de olhar clínico, né? A gente bateu o olho
e a gente já entender ali a queixa do paciente, a gente já saber por onde que a gente vai. E aí existe uma curva de aprendizado muito grande, quanto mais a gente vê tal situação, melhor a gente fica em identificar, né? Então, tal qual o mecânico ali no carro, só de ligar o carro, ele ouve um barulhinho diferente, falou, isso aqui é o radiador, tal, pode ser isso, isso. De tanto que ele já viu, Exato. O olhar clínico do mecânico ali clínico, com o carro, a gente também tem esse olhar clínico de um modo que o paciente às vezes levanta da cadeira para ir para a sala de atendimento, a gente fala, esse paciente está mais deprimido do que da outra vez. Então, o paciente nem começou a consulta, mas a consulta já começou na sala de espera, né? Esse exame do estado mental do paciente. A primeira consulta, eles falam, tem uma palavra que eles usam na primeira consulta, anamnese, né? Isso, anamnese é entrevista clínica estruturada, né? E vai usando tudo isso, toda essa observação você usa na hora, né? Exatamente. Então tem uma estrutura, coisas que eu preciso te perguntar, né? Não é uma coisa livre a anamnese, eu preciso te perguntar, né, do porquê que você veio, a sua história, a história da sua família, doenças, medicações que você já usou, seus hábitos, né? Se você fuma, se você tem vícios. Então, existe um protocolo ali no qual a gente segue. Mas não é uma coisa rígida, no sentido que, às vezes, o paciente começa falando da família e não dele. Então, lógico que a gente vai conduzindo o paciente para um caminho, porque senão o paciente chega, ele tá com um problema com a esposa, ele só quer falar da esposa, só daquele conflito. Aí a gente tenta trazer o paciente para aquilo que a gente precisa saber para fazer a consulta, né? Exatamente. E o que tem que ficar bem claro e mais importante é que a peça fundamental ali é o paciente, né? Então tem que ser ouvido. Isso é importante, ser um bom psiquiatra. Eu fui uma vez num psiquiatra, né? Lá em Goiânia. Eu tive uns problemas com essa questão do... Não sei se eu falo no tema que é o medo do impulso. Às vezes a pessoa tem um medo de pegar uma faca, furar alguém, coisa do tipo. Isso acontece muito quando você está muito ansioso e por aí vai. É um negócio meio... Eu acho que hoje em dia, se a gente for analisar a sociedade no geral, vai ser difícil você encontrar uma pessoa que está 100% bom. Entendeu? Eu vejo dessa forma. Pelo menos o meio que eu vivo é difícil você encontrar. Mas existe, né? E o psiquiatra não tinha essas habilidades, entendeu? Eu cheguei e simplesmente contei isso aí pra ele. Ele falou assim, como é que tá seu sonho? Você tem sonhado com isso? Eu falei, não. Passou ansiolítico, né? Um remédio pra ansiedade. Acabou. Nem tomei esse trem direito. Eu tomo muito cuidado, assim, tem que tomar, né? com isso, Ricardo. Assim, tanto na minha prática quando eu vou ensinar, porque eu dou aula para psiquiatras, né? Para quem está formando em psiquiatria, e eu também tenho um grupo de estudos ali, de educação continuada para psicólogos, né, que é o meu laboratório. E eu tento sempre passar isso para o meu aluno, que o paciente, ele é especialista nele mesmo. Não tem ninguém que saiba mais da própria história do que ele mesmo. Então, a gente precisa escutar com atenção e fazer essa escuta ativa, que é você tá falando e eu estou captando tudo o que você tá falando. Não estou em outro lugar, estou aqui 100% presente. É muito importante para esse vínculo. Exato. Você já entrevistou várias pessoas, você tem essa questão de vendas, você sabe quando a pessoa está conectada com você, quando a pessoa não está conectada com você. Exatamente. E aí você vai num médico para falar algo muito íntimo, de algo sério. Quem que muito procura sério. Um psiquiatra brincando? E aí você sente que a pessoa não tá te escutando, ou que mal te olhou e já tá ali prescrevendo, mas espera aí, ele nem sabe como que é a sua rotina, como que é a sua vida, o que você tá passando, você tá no período de estresse. Será que esses pensamentos intrusivos não estão sendo assim o ápice de um estresse ali, né, que você tá passando? Será que realmente precisaria de medicação? Ou seria um ajuste de, cara, vamos reduzir a marcha aí, espera um pouco. Então essa escuta é muito importante. Eu sou a maior defensora da consulta longa, né? Então, minha consulta não vai ser por menos de 1 hora. Então, eu sei que plano de saúde é rápido, o SUS, eu já atendi no SUS, era 40 pacientes por dia, era 10 minutos cada paciente. E eu percebi que ou eu não atenderia daquela forma, ou eu buscaria um atendimento particular, que eu poderia atender em 1 hora, ou eu não ia ser psiquiatra mais. Eu cheguei nesse pensamento dicotômico mesmo, de ou eu faço do jeito que eu acredito, ou eu prefiro nem ser médica mais. Porque esse atendimento que não é humanizado, porque ele não é personalizado, né? O que você está sentindo? Ah, tá, então toma isso. Próximo. Exatamente. Pega a receita aí para 6 meses. Eu não estou ajudando a pessoa. Muitas vezes eu estou atrapalhando essa pessoa.
né? Ou eu tô tapando só com a peneira, né? Aquela medicação que vai fazer com que você fique mais calmo, mas não tá indo na raiz do problema, que é você tá se sobrecarregando, tá com muita responsabilidade, ou tá com muita preocupação que nem era pra você ter, era pra você conseguir dividir aí com a sua família ou com os seus sócios, por exemplo. Muito bem. Então, a habilidade de um bom psiquiatra e de um bom psicólogo é primeiro ser um bom ouvinte, mas não é um ouvinte de ouvir por ouvir, né? De você ter uma escuta com qualidade. E de você perceber cada pessoa com a sua individualidade. Não tentar encaixar assim, não, o Ricardo é ansioso. Mas o fulano é depressivo. O fulano é borderline. O fulano tem burnout. Não só ter essa preocupação de fazer o diagnóstico, que é muito importante. A gente precisa diagnosticar o paciente. Mas de entender que a depressão do Ricardo é completamente da depressão do João, que a ansiedade da Juliana é completamente diferente do contexto da ansiedade da Maria. E entender essa individualidade é o que dá resultado para o paciente, porque ele realmente vai fazer o melhor tratamento para a vida dele, que é o plano terapêutico dele. Exatamente. E o fundamento de uma consulta psiquiatra, né, e qualquer consulta com qualquer médico, é fazer com que aquele paciente melhore, que aquele paciente volte a viver, volte a ter qualidade de vida, né? E é por isso que você é um sucesso, né? Onde você passa, e a gente estava conversando nos bastidores ali, a gente vê que você vai crescer muito, e feliz daqueles que tiver fazendo curso com você. Porque o mercado precisa de bons profissionais. Eu passei por um psicólogo também. Ele era hipnoterapeuta. Bateu um papo comigo de 30 minutos. E aí lá a ideia era que fosse de 2 a 3 horas o papo lá e tal. E depois ele falou que eu ia precisar de mais 8 sessões. Falei, como assim? A primeira ele fez 30 minutos, velho. Entendeu? Então assim, aconteceu comigo, a experiência é minha. Então, tem profissionais bons? Tem. Mas não é fácil encontrar um profissional bom, não, viu? Infelizmente. Um profissional igual você, e entre outros que existem por aí, e como já falei, feliz daqueles que estão fazendo o curso com você, que você vai ser professora deles, porque eles vão ganhar e a sociedade vai ganhar se aprender com você. Você é muito fera. E tem tudo a ver isso aí, ó. Tem que escutar mesmo o paciente, senão não vai ter um bom resultado. Tem que gostar de gente, né, cara? Gostar de gente. Não tem como, né? Assim, a nossa profissão é muito cansativa no sentido mental mesmo, né? Eu tenho um limite de atendimentos por dia. Essa semana acabou que eu vinha para São Paulo, atendi mais do que eu tô acostumada ali na terça. Tava muito cansada na terça-feira, porque realmente é muito cansativo. Você fica ali o dia todo, você ouvindo, né, pessoas com problemas, pessoas com questões, e você tem que tá arrumando saída, e você tem que estar numa frequência diferente da pessoa ali, né? Você não pode entrar naquele humor, ou que a gente fala de sintonizar, né? De sintonizar o que o outro está sentindo. Então, é muito cansativo. Por isso que a gente tem que se trabalhar no sentido de fazer o próprio processo de terapia, né? Os psicólogos... Você faz também? Eu faço terapia também, né? Eu tenho um quadro de ansiedade, né? Eu preciso fazer terapia para eu não me confundir, não me misturar ali com o meu paciente. E é importantíssimo a gente fazer um trabalho que, tanto na psiquiatria quanto na psicoterapia, a gente chama de supervisão. Então, supervisão é quando você tem um supervisor ali, que é um professor, que é uma pessoa que é da sua profissão, só que é mais experiente que você, e você passa o caso clínico para o seu supervisor e as suas dificuldades dentro daquele caso. E o supervisor, por ter mais experiência, muitas vezes dita qual caminho seria melhor para o paciente. Porque a gente tem pontos cegos. Igual carro, né? Exatamente, a gente tem ponto cego. Então, é importante, no momento de início de carreira, o psicólogo, o psiquiatra, ter esse supervisor, que é esse professor que vai te mostrar onde que você está errando, onde que você tem que melhorar, ou por qual caminho você deve seguir com o seu paciente ali, né? Como um treinador ali, né? Ensinando uma pessoa que tem menos tempo de experiência. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer para ir melhorando, né? Não tem um momento que a gente vai chegar e falar, nossa, eu tô pronta. Não tem. Nunca tá pronto. Augusto Cury falou, nós somos seres em construção, né? Exatamente. E falando em Augusto Cury, ele fala que a humanidade tomou o rumo errado. Você acha que tomou mesmo? Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. Eu acho que dá muita... Eu não acho um jeito pessimista, mas não dá solução, né? Então, se eu falar assim, a gente caminhou pelo caminho errado, então já era, acabou, desiste todo mundo do que tá fazendo. Acho que não dá pouca solução.
Porque a gente tem que pensar que, assim, a evolução está numa velocidade, as coisas estão andando numa velocidade que eu acho que a gente não está dando conta de acompanhar. E isso está adoecendo as pessoas. Então, a velocidade de informação, o acesso que a gente tem a tudo, isso está adoecendo as pessoas. Então, a gente precisa ter uma maneira de conter isso. E é possível? É possível, mas precisa de várias pessoas ali em prol disso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de rede social, para a gente proibir, por exemplo, a rede social de um adolescente, então vamos permitir rede social só a partir dos 16 anos, para menos adolescentes adoecerem ali, né? Precisa do governo atuar, precisa das empresas que são donas das redes sociais colocarem ali um rastreio da questão de idade que seja mais rigoroso de alguma forma. Precisa que os pais tomem consciência em relação ao uso problemático de rede social na adolescência. Então, assim, é impossível? Não é, mas precisa de um movimento muito grande, tanto do governo, quanto das empresas responsáveis, quanto dos pais, né? Que é o que eu vejo de maior problema hoje de rede social, é essa população da adolescência que é a geração Z que nasceu na era digital, né? Eles nasceram com o smartphone, com acesso à internet o tempo todo. Então, não acho impossível, mas é um grande esforço que a gente vai ter que fazer. Pois é, você não acha impossível, eu também não acho impossível, não, mas é quase. Você vê o tanto de gente, o tanto de coisa que tem que envolver para chegar num... Pelo menos os pais fizessem a parte deles, né? Uhum. Hoje eu fico indignado quando eu vejo crianças, na verdade, novas, meninos aí de 2, 3, 4 anos, com um telefone na mão, o tempo inteiro, aquele negócio na cabeça, nem eu aguento aquilo, você entendeu? Então eu acho que isso aí, vai enlouquecer muita gente, viu? E vocês vão ter muito trabalho, os psiquiatras. E a criança, ela precisa ter o brincar livre. O brincar livre é aquele brincar sem supervisão. Que a criança fica viajando ali, fica imaginando, fica brincando sozinho, sem os pais estarem o tempo todo presente ali. E esse brincar livre não está acontecendo mais, né? As crianças estão o tempo todo em telas. Isso é muito prejudicial. Você tá doido. Porque mina a atenção da criança, então a criança ela fica o tempo todo alternando a atenção, porque ela tá na TV, ela coloca a série para ela assistir, ou um desenho animado, junto com a série ou com o desenho. Ela tá no celular jogando um joguinho, e às vezes tá comendo, às vezes, vai comer que não dá nem atenção pra comida, né? Exatamente, às vezes com a tarefa do lado pra fazer. Então, assim, é impossível essa criança render, né? E aí, nossa, a criança é desatenta? Não, essa criança tá com uma poluição ali de telas na vida dela que ela não consegue concentrar. E nisso tem uma privação de sono, porque fica com o celular na cara até tarde, ou coloca a TV no quarto. Né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, que a não ser que a pessoa divida a casa e o quarto vira a casa dela, que ela tem TV no quarto, come no quarto, não tem muito o que fazer, tipo uma república, né? Uhum. Mas a pessoa que tem uma casa ali de família, que tem a TV na sala, não tenha TV no quarto. Não tenha. Você vai ver TV na sala, deu sono, deu aquela cochiladinha, vai pro quarto e vai dormir. A cama foi feita para dormir. Exatamente. Não é para comer na cama, não é para assistir TV, não é para ler, não é para estudar, é para dormir. Então, eu acho que essa questão das telas tem prejudicado muitas crianças na questão da privação do sono. A criança privada de sono, no outro dia ela não fala que ela está cansada. Ela não consegue verbalizar, muitas vezes. Ela fica irritada, ela não presta atenção na aula, dorme na escola, cai o aprendizado. Então, essa questão do sono, assim, eu falo que todo mundo que decide ser pai tem que ter um estudo ali sobre sono na infância, quantas horas seu filho tem que dormir, e a família tem que se adaptar, cara. Daqui a um dia eles vão inventar um curso pra como você ser pai e mãe, porque o povo não tá sabendo ser pai e mãe, sabia? Não tá. Tudo que a criança pede dá pra criança, não sabe falar não pra criança, não sabe colocar a criança no lugar dela. Isso vai ter um prejuízo gigantesco, porque essas crianças vão ser pais também. E imagina o que isso vai virar, a próxima geração. E essa geração que ela não é frustrada, que ela não passa por dificuldades, é uma geração que ela fica... não é pejorativo o que eu vou dizer, viu, Ricardo? O termo seria mimado, né? Sim. No sentido que é uma geração que demora muito para sair da casa dos pais, é uma geração que tem dificuldade de enfrentar problemas, então chega numa empresa e o chefe
fala alguma coisa que não gosta, já quer sair. Fica chateado. Então, é muito pouco resistente, muito pouco resiliente. E isso é um problemão, né? Porque daqui a pouco a gente não vai ter gente mais para trabalhar, porque ninguém vai querer trabalhar, porque o chefe manda, porque o gestor cobra, porque o diretor fica cobrando metas. E a vida é assim, né? Então, essa superproteção, ela é péssima para a criança, essa superproteção, porque a criança fica numa zona de segurança ali que impede ela de sair. E que não existe, né? Não existe na vida real. Não existe na vida real. Não existe na vida real. E como a sociedade é uma engrenagem, por exemplo, você é uma psiquiatra, né? Você precisa estar dentro da sociedade, em vários lugares, várias repartições. Todos nós estamos conectados com gente o tempo todo. Uhum. Imagina, você se prepara tanto, se comporta tanto para ser uma pessoa bacana, e onde é que você chega, você só encontra gente problemático, né? Uhum. Então, quer dizer, o prejuízo é para todos. Não é só para aquela pessoa, vai prejudicar todo mundo, porque a engrenagem vai falhar. E assim, as pessoas têm que entender que vai ter alguns momentos na vida que a gente vai ter um desequilíbrio em alguma esfera, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, estuda numa faculdade à noite e trabalha durante o dia, ela vai ter um desequilíbrio ali, porque ela às vezes não vai conseguir fazer uma atividade física, não vai ter muito tempo para ela, mas é uma fase, isso vai passar. É uma fase. Né? Então, o médico, né, que você entrevista vários médicos, tem a fase ali do internato, que é o estágio da residência, e chama residência porque a gente, de fato, mora no hospital ali, né, quase, muitas horas de plantão, que é um completo desequilíbrio na nossa vida. A gente não consegue fazer nada além da residência, são muitas horas de plantão. Mas tem ponto para acabar. Não adianta a gente ficar reclamando. Fica uma questão de uma chatice mesmo. Sim. A pessoa só fica reclamando. Não, mas isso vai acabar. Você não vai ter a vida inteira assim. Uma vida inteira, como se fosse uma residência médica, seria impossível da gente dar conta. Mas aí fica essa questão de não pode passar por dificuldade, de não pode ser chato, não pode ser pesado. Em alguns momentos a gente vai precisar ter acelerar um pouquinho, para depois a gente viver uma vida melhor, ter mais qualidade de vida e ter essa questão do que a gente quer fazer, né? O nosso propósito. Então, eu vejo as pessoas mais perdidas nesse sentido de não só de não saber o que quer fazer em relação à profissão, porque eu acho que hoje carreira é muito menos falado do que antigamente, né? Porque tem tanta coisa que dá para fazer até na internet, né? Sim. Mas as pessoas estão perdidas em relação aos próprios valores. Quais são os seus valores? Perdeu o sentido, né? Então, se perguntar quais são os meus valores, eu tenho muito claro aquilo que é extremamente relevante para mim e daquilo que é menos relevante para mim. E é onde é que a gente tem que colocar energia, né? No que é relevante. E aí, se você não tem esses valores bem definidos na sua cabeça, você se perde porque você pode se misturar com valores de outras pessoas ou se identificar com pessoas que não têm os mesmos valores que você. E vai chegar um momento que você vai sentir que você não é mais você. Que você está sendo um personagem ali dentro de onde você vive, né? Exatamente. Então, é uma reflexão que as pessoas precisam fazer. Não, o que é mais importante para mim hoje? Não, para mim, o valor é esse. É a família, ou é a profissão, é segurança, é sucesso, é dinheiro. Pode ser. É fama. É fama, é o que a pessoa escolhe. É a finalidade, né? Exatamente. Qual a sua finalidade na vida, né? O que você quer fazer? Não quero o meu maior valor, eu quero ter muito poder. Tudo bem, é um valor da pessoa. Né? E ela vai construir acima daquilo. Mas o outro valor muito forte, além do poder, é a honestidade. Então, não vale tudo para ter poder. Exato. Precisa ser de uma maneira honesta. Então, a pessoa, ela precisa ter isso muito, muito claro dentro dela, para ela não se sentir perdida, né? Exatamente. Eu já passei muito sofrimento na vida. Eu acho que sofrer demais é massacrante. Mas sofrer um pouco é necessário, entendeu? A gente precisa sofrer. Precisa sofrer. Eu falei isso com a minha mulher. Ela falou, mas nós estamos sofrendo demais. Eu falei, mas calma. Porque tem sofrimento que ele é real. E tem sofrimento que ele é mental. Uhum. Entendeu? Eu, por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que eu não reclamo de nada. Nada. Você não vê reclamando de... Se você me vê reclamando de alguma coisa... Mas isso é natural meu. Né? Eu não consigo reclamar. Porque eu sei que as coisas vão passar. Né? Eu sempre acredito que todas as coisas dão certo. De um jeito ou de outro elas vão ter... Eu falo com a minha mulher, eu falo, olha... Estamos passando tal situação assim, tem que viajar, tem que gravar, tem investimento, tem custo, mas vai acontecer uma maneira que vai dar certo isso. Só que se você ficar estressado agora, você vai subir seu cortisol, no meu caso e no dela, vai usar muita testosterona para poder equilibrar esse cortisol e depois a coisa dá certo e você queimou neurônio, gastou tudo à toa. Então a gente
tem que ficar sempre em paz, ficar sempre tranquilo, né? Mas essa percepção que você tem 2 pontos, assim, Ricardo. Por isso que te dá tanta clareza. Você sabe exatamente onde você tá e você sabe exatamente onde você quer chegar. Exatamente, isso é importante. E aí, não tem problema se no meio do caminho muda a rota. Exatamente. Você vai chegar no seu destino, porque você tem clareza de onde você quer chegar. Exatamente. Só que não tem como, né? A gente é como se fosse um GPS. Para você escolher uma rota, para você saber qual o caminho, você precisa ter 2 informações. Local do ponto inicial chegada, e o ponto de chegada ali onde você quer chegar. Então, se você não tem clareza desses 2 pontos, você não sabe onde você está e você não sabe para onde você quer chegar, é impossível você traçar uma rota. Exatamente. Porque qualquer caminho vai parecer errado. Você não sabe para onde você quer ir. Exato. Então, por isso que você tem essa clareza. Essa visão, né? Eu fiz uma mentoria 3 anos atrás de branding, antes de começar meu Instagram. Eu comecei meu Instagram. Branding é de marca pessoal. Marca pessoal. Isso, assim, de posicionamento, de como me posicionar como uma marca, né? Sim, sim. E foi em 2022 e 2023, janeiro de 2023 que eu comecei meu Instagram. E uma das coisas que eu falei com a minha mentora, que inclusive hoje é minha sócia dos cursos que eu tenho, é de que eu não queria parecer um personagem no Instagram. Eu queria que a pessoa que me visse lá no Instagram, ou olhasse os vídeos, quando chegasse no consultório, falasse assim, nossa, você é a mesma pessoa. Você é igualzinho, você fala igual, é a mesma coisa. Então, eu não queria essa coisa montada. Eu falei, eu não quero vestir um estilo de roupa que parece tal coisa, ou de falar de uma maneira que parece de uma maneira diferente, ou de ter um estilo de que pareça que eu sou mais velha. Porque, de fato, eu sou jovem mesmo, eu tenho 30 anos. Isso não me desqualifica como profissional. Claro. E aí eu percebo várias pessoas fazendo esse movimento de jovens quererem parecer que são mais velhos, como se isso desse mais moral ali para a pessoa como profissional. Então, quando eu fiz essa mentoria, ficou muito claro para mim quais que eram meus valores principais e o que eu queria passar para as pessoas. Então, quem me conhece no Instagram e depois me conhece presencialmente, não fica surpreso. Fala, nossa, você é o que você é, é a mesma coisa. Não tem diferença, né? E isso é o que dá resultado, Ricardo. Porque você consegue ser todo dia. É diferente de você, cada dia, você ter que se montar para tentar ser algo que você nunca foi por comparação às outras pessoas. Não vai dar certo. Porque isso aí você não consegue sustentar, né? Não tem jeito. Não, é insustentável a longo prazo. Quando a gente se pega, a gente tá sendo a gente todo. É impressionante isso, né, cara? Sim. A gente tá sendo. Eu sempre falo que eu não vou ficar nervoso, quando eu me pego, de vez em quando eu tô nervoso. Fala, mas eu não posso ficar nervoso de jeito. Eu tô ficando menos, viu? Mas não tem jeito, né, cara? Quando a gente é esquentado, o negócio que acontece, aí você esquenta mesmo. Só que é o que eu falei. Às vezes você esquenta, mas você se comporta com a atitude de entender que você esquentou. E você vai, não fala coisa que você falaria, né? Mas esquentar é impossível. Essa é a importância do autoconhecimento, né? Essa semana tem muito evento aqui em São Paulo, então eu tava mais ansiosa, assim, muita coisa para resolver, problema. E aí no domingo, eu mais ansiosa, já falei para minha esposa. Eu falei, olha, eu tô bem ansiosa hoje, então eu sei que eu já não vou dormir bem, vou ficar mexendo na cama, vou ficar irritada. E aí é importante você sinalizar pro outro, falar, olha, essa semana vai ser uma semana difícil. Porque aí o outro tenta te trazer menos problema, né, de forma de te ajudar. E o outro pode compreender caso você, em algum momento, pareça rude, né, tem mais essa compreensão. Entender que não é com ela, né? Exatamente. Olha, se eu parecer que eu tô seca, que eu tô chata essa semana, eu tô ansiosa, muita coisa para resolver, muita coisa para fazer. Então, esse autoconhecimento é muito, muito importante. Muito importante. Porque aí a gente não joga pro outro, a gente puxa pra gente, né, essa responsabilidade, né? Até mesmo porque a gente tem que existir, né? A nossa personalidade, como diz o Clóvis de Barro, compõe o cosmos, né? Se a gente não existir, vai fazer falta em algum momento. Mas vamos pegando aqui você vê como é que pode a conversa, né? Por isso você fez 3h30 no Lutz lá, né? Vamos falar um pouco da depressão e vamos falar o que é a depressão, Juliana? Porque a depressão a gente sabe que é uma falta de interesse, começa a enxergar o mundo preto e branco, não gosta de fazer as coisas que ele fazia mais, mas tecnicamente falando, você que já atendeu vários pacientes, detalha pra gente o que é a depressão e quais são os tratamentos que uma pessoa que está com depressão deve procurar assim de imediato, quando geralmente às vezes a pessoa nem sabe que está, né? Mas pelo menos os parentes que estão próximos, que estão percebendo. A depressão é um transtorno de humor, onde o paciente ele começa a apresentar de uma maneira prolongada ali, durante 15 dias,
Um humor depressivo, né, que muitas vezes o paciente chega se queixando de tristeza persistente. Uma anedonia, que é essa perda da capacidade de sentir prazer. Então, o paciente vai abandonando ali atividades que antes parecia ser interessante. E junto com esse central de sintomas, que é essa tristeza e essa anedonia, vem falta de apetite ou aumento de apetite, insônia, ou muita sonolência. Então, vem alterações que podem estar tanto para cima quanto está para baixo. E uma culpa excessiva. Então, o paciente ele começa a ver que a vida dele não tem importância, ou que ele é culpado por coisas que ele não tem responsabilidade. E começa a ter uma perda cognitiva, no sentido que o paciente ele começa a ficar mais desatento. Às vezes vem com aquela queixa de parece que eu tô com a cabeça ruim, ou tô com a cabeça longe, né? Justamente porque o paciente depressivo ele tá muito voltado para questões internas. Então, para os próprios pensamentos, os próprios sentimentos. A própria depressão deixa a pessoa mais isolada socialmente. Então, ela passa a não perceber tanto o outro, tanto o ambiente. Então, ela fica mais desatenta também nesse sentido. E esse humor depressivo nem sempre é consequência de algo ruim, viu, Ricardo? Nem sempre tem um fator, assim. Muitas vezes a gente liga a depressão a algum trauma ali que a pessoa tem, ou alguma perda, né? Um divórcio, uma perda de emprego, uma perda financeira. Nem sempre. Às vezes a pessoa tem depressão, né, de maneira sem um desencadeante ali, né? Porque a depressão do nada. Nossa, estava tudo bem, do nada eu comecei a ficar depressivo. Nunca é do nada, né? Assim, pode ser do nada no sentido de não ter um fator ali, um estressante na vida da pessoa. Às vezes Pra explicar e de imediato, vamos dizer. Mas ela tem um fator genético envolvido. Às vezes tem um estresse que a pessoa acha que a vida tá normal porque ela já tá adaptada àquele estilo de vida estressante. Às vezes tem uma privação de sono. Ou às vezes a pessoa não faz atividade física, né? Fica muito só por conta de trabalho e obrigações. Não tem aquele momento de hobby, de descanso. Então, lógico que tem vários fatores envolvidos. E no tratamento para depressão, a gente sempre vai preconizar psicoterapia, em todos os casos, terapia. Nos casos de moderado a grave, né, o paciente já para de fazer as coisas que precisa ser feito. A gente indica a medicação. E um ponto que é muito importante e a gente não pode negligenciar é a atividade física. Essa pessoa ela precisa fazer atividade física. Por quê? De preferência, uma que ela goste de fazer, que ela se identifique. Porque na atividade física, a gente aumenta alguns fatores neuronais mesmo no nosso cérebro que faz com que a pessoa melhore mais rápido da depressão. Então, liberação de hormônio, de aumento de produção de neurotransmissor. Então, seria um antidepressivo natural aí que a gente pode implementar, é a atividade física. E aí, qual que é a atividade física? Já fizeram vários estudos, né? De resistência, aeróbico, luta. Qual a atividade física? Atividade física que a pessoa tenha prazer. É a luta? É a luta. É a dança? É a dança. É o tênis? É o tênis. É a musculação? É a musculação. Né? Então, tem uma palestra interessante, né? Que ele riscou no pain, no gain, né? Da musculação e colocou no fun, no gain. Então, sem diversão, sem ganhos. Sim. Porque a prioridade é a pessoa se divertir nesse processo. Por quê? Eu faço musculação e eu adoro musculação. Para mim não é um problema ir na academia. Tem gente que odeia o ambiente da academia, odeia o movimento repetitivo de ficar puxando peso. A pessoa fala, não tem sentido para mim. Você não vai conseguir manter a longo prazo se aquilo não faz sentido nenhum para você. Então, no momento de depressão, que você já não tem vontade de fazer nada, faça seu esporte preferido. Aí depois, né, que já melhorou, aí você fala, faz 2 vezes de musculação por semana, só para melhorar essa questão da massa magra, para prevenir aí a questão de perda que tem no envelhecimento fisiológico. Aí sim a gente meio que dá aquela obrigada da pessoa fazer uma atividade que ela não gosta, porque é importante para a saúde. Mas no momento da depressão, ela não quer fazer nem o que ela gosta. Exatamente. Ela não vai fazer uma coisa que ela não gosta. Então, no momento da depressão, uma atividade física que ela curta fazer. Se não gostar de nada, então uma atividade física que seja em grupo ou que tenha uma dupla ali para arrastar para uma caminhada, para uma aula, que aí você tem a companhia ali, é mais fácil a pessoa ser ativada, né? O comportamento ser ativado. Muito bem. Cara, depressão é um trem danado, viu? Tem muita gente com depressão, né? Agora, eu vi você falando muito também do TDAH. Você até falou que ano passado você ficou falando muito de TDAH, né? E você estava até meio que desviando um pouco o foco, mas já que você veio aqui, não vamos falar um pouco do TDAH. O TDAH, você acha que ele... São várias perguntas ao mesmo tempo. Você acha que ele tem aumentado
devido ao estilo de vida das crianças, né? De não passar por aquilo, pelo sofrimento, pelo que... Eu mesmo comecei a vender picolé com 7 anos de idade, ou 9 anos de idade, né? O TDAH, ele tem cura, e uma pergunta junto com a outra, independentemente de ser por estilo de vida ou não, tem aumentado o TDAH no mundo, e quem tem TDAH também, qual que é o primeiro passo que ele deve fazer para poder começar esse tratamento? Aliás, ele tem tratamento? Tem. Então, o primeiro ponto é em relação a essa questão epidemiológica. O TDAH não tem aumentado. Então, nos estudos que fazem comparativo da década de 60 até 2010, né, que foi o último estudo que eu vi dessa parte de epidemiologia, é que o TDAH tem se mantido em relação à prevalência, né? 5% nas crianças e 3% nos adultos. O que tem acontecido é que, por conta do acesso à informação, inclusive de mudanças nos critérios de diagnóstico do TDAH, o TDAH tem sido mais diagnosticado, mas isso não faz com que a prevalência dele mude, né? É mais crianças tendo diagnóstico, mais adultos tendo diagnóstico, mas a prevalência continua a mesma. Então, é proporcional. Exatamente. E isso não tem influência cultural. Então, quando eles fazem pesquisa no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, culturas diversas, tem se mantido a mesma prevalência. Isso fala muito a favor dessa questão da importância genética do TDAH. Então, mesmo com influências culturais tão diferentes, contextos sociais tão diferentes, o TDAH se mantém na prevalência. E se a gente fala de outras doenças que têm uma influência do ambiente mais importante, por exemplo, a ansiedade, muda muito conforme o contexto. Não, se você pega um país de primeiro mundo e um país de terceiro mundo, a ansiedade vai ser muito maior no país subdesenvolvido por conta das condições econômicas também. Então, o TDAH mantém a prevalência, essa prevalência de 3% nos adultos e 5% nas crianças, e é um transtorno que tem tratamento. Então, as pessoas que têm queixas relacionadas à desatenção, à hiperatividade, essa questão de esquecer tudo que faz, de não conseguir dar recado, esquece compromisso, esquece objetos, não consegue ficar parada, né? Essa pessoa que tem essa hiperatividade mental, ela precisa, primeiro ponto, buscar uma consulta com um psiquiatra para ver se ela tem o diagnóstico, para ver se é outra coisa, se é TDAH mesmo ou não, para ela começar o tratamento, que pode ser medicação ou pode ser apenas terapia, depende do grau, igual a depressão, né, que eu falei, moderada, grave, trata com medicação, TDAH é igual. Moderada, grave, trata com medicação, e o leve a gente trata apenas com a terapia. E o que mais que você perguntou? De cura. Não tem uma cura. Transtorno a gente não fala de cura, viu, Ricardo? Não tem nenhum transtorno que você fala assim, depressão tem cura? Não. Ansiedade tem cura? Não. Porque cura, quando eu falo cura, eu falo o seguinte, você está curado e nunca mais você vai ter de novo. Sim. É uma coisa definitiva. O que a gente fala em transtorno é remissão. Então, imagino que você teve um quadro de depressão há 10 anos. Aí você fala, você teve uma remissão do seu quadro. Por que eu não falo cura? Daqui 5 anos você pode ter um evento de novo. Você pode ter outro episódio, então eu não falo cura. No TDAH, o que a gente sabe? Por que essa prevalência é de 5% nas crianças e 3% nos adultos? Que até 70% dos adultos vão ter uma melhora do quadro apenas pelo fato deles amadurecerem. Ser adulto, né? Isso, porque existe um processo de amadurecimento do nosso cérebro que pode durar até 25 anos. Então, com 25 anos, nosso cérebro está completamente formado e maduro. Então, às vezes, só o processo desse amadurecimento cerebral mesmo, anatômico mesmo, fisiológico, faz com que os sintomas melhorem. Então, tem várias crianças que têm sintomas que, quando adultos, não vão ter mais. Ou vão ter sintomas tão leves que não vão ter nenhum prejuízo ali na vida deles. Então, tem crianças que, vou usar esse termo, né, entre aspas, que se curam até a vida adulta, e tem adultos que permanecem com sintomas, mas num menor grau do que era na infância. Então, é um transtorno que tende, né, ele tem essa tendência a melhorar com o envelhimento. Né? Sim. Rapaz, e você falou também no vídeo lá que o TDAH ele não é só a questão da hiperatividade e tal, né? Você fala no vídeo lá que tem umas diferenças aí, né? Que não é só isso. Como é que funciona esse negócio? O TDAH, no geral, ele é o que mesmo? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, então ele acontece obrigatoriamente na infância. Não existe um TDAH que começa depois dos 12 anos. Então, se eu não tenho TDAH, não vou ter mais, não. Exatamente, já era. Você não tem mais chance. Ele começa obrigatoriamente na infância, e é um transtorno que a apresentação dele pode variar muito. Por quê? Tem pacientes que eles têm só o componente da desatenção,
Tem pacientes que têm só o componente da hiperatividade, da impulsividade, tem paciente que tem os dois. E aí o perfil muda muito. Então, se a gente pega, por exemplo, um paciente, um menino ali de 8 anos que é só desatento, não tem o componente da hiperatividade. Ele vai ser um menino que você fala com ele, ele não presta atenção, ele esquece o que você fala, tá sempre esquecendo objetos, chega na escola, esqueceu a agenda, esqueceu o lápis, esquece tudo. Não consegue guardar compromisso, então se ele tem uma atividade ele esquece. Então é aquela criança que a gente chama de mundo da lua. Bate muito, então vai pegar o copo aqui, esbarra. E é uma criança que às vezes a mãe chega e fala assim, a criança não tem jeito, é desastrada, bate em tudo que é lugar, não presta atenção. Então essa criança, às vezes ela nem dá muito trabalho. Ela dá trabalho ali no sentido que não presta atenção na escola só. E uma mesma criança com o mesmo diagnóstico, TDAH também, só componente hiperativo, aquela criança que sobe em tudo, não para quieto, parece ter um motor ligado, fala demais, interrompe os pais, não aguenta esperar, não aguenta não fazer nada, tem que fazer alguma coisa o tempo todo. Então, é uma criança que dá mais trabalho. É aquela criança que não deixa os pais conversarem, porque o tempo todo ela se intromete ali. Então, são crianças completamente diferentes e têm o mesmo diagnóstico. O mesmo diagnóstico. Por isso que a gente não pode comparar, assim, cara. A gente tem que ter muita cautela. E porque é sério, né, pra ter esse diagnóstico aí, pra poder saber se a pessoa realmente tem ou não tem, eu né? eu fico chateado quando eu vejo páginas de meme sobre TDAH. Tem muito no TikTok, no Instagram. Porque as pessoas fazem vídeos engraçados sobre situações que o TDAH passa, né? De esquecer coisa, de procrastinar. Fazem vídeos que são engraçados e que retratam ali a vida do TDAH. Mas não tem nada de engraçado, cara. É lógico. É muito triste você isso, não né? conseguir fazer aquilo que você se propõe. Então, a pessoa ela tem um horário ali, olha, às 10 eu tenho um podcast com o Ricardo. Tô desde segunda-feira com esse horário na cabeça. Chega hoje, eu chego 11h30 aqui, não consigo chegar na hora. E não consegue. Você acha isso engraçado? Isso é horrível. É horrível, porque eu sinto assim, nossa, o Ricardo, ele faz tempo que ele tá querendo que eu venha aqui, fez super questão, colocou um horário que eu conseguia vir, e eu cheguei atrasada, ele vai ter que bagunçar a vida dele, eu não vou conseguir gravar. Eu me sinto como? Quer dizer, ou seja, um TDAH, se ele não procurar um meio de se tratar, ter com remédio, com psicoterapia, ele vai ficando cada vez pior, porque isso vai machucando ele, né? É o que nasce as crenças, né? Então, a partir do momento em que a criança ela começa a ter falha na escola, ou ela é a criança bagunceira, fundo da sala, o terror da turma, ou aquela criança que não desempenha bem, não tira nota. De qualquer forma, é uma criança que ela tem prejuízo na escola muitas vezes. É difícil crianças que não tenham prejuízo na escola. Ela já começa a crescer com aquele sentimento que ela não é boa o suficiente. Eu sou incapaz, eu sou burro, eu não sou como os outros. Não tem jeito dos meus pais terem orgulho de mim. Ainda escuta isso da boca dos responsáveis, porque também não entende. Eu não vou conseguir fazer faculdade, eu não vou conseguir ser advogado igual meu pai, eu não vou conseguir. Imagina anos e anos essa criança repetindo isso pra ela. Aí chega na adolescência, ela começa a ter prejuízos sociais, porque uma pessoa conta uma coisa pra ela, ela esquece, aí já acha que é desatenção, já acha que você não se importa. É um sofrimento grande, né? É um sofrimento grande. Então, chega os adultos já com crenças muito sólidas. E o pior de tudo, Ricardo, eles têm prova. Então, quando fala, mas eu sou burro. Qual que é a prova que ele tem? Eu bombei na 5ª série. Bombar na 5ª série não significa que a pessoa não seja inteligente. Significa que ela teve uma dificuldade ali naquele ano. Mas ela tem provas contra ela. Muitas vezes se sentiu perdida. Eu já tive pacientes que tentaram 9 graduações diferentes. Imagina um jovem de 30 e poucos anos, vendo todos os amigos ali, casando, tendo filhos, trabalhando, abrindo empresa. Sim, 30 e poucos anos já está encaminhando na vida. E aquele jovem na 9ª faculdade, sem saber se gosta mesmo da 9ª faculdade. Ainda tem isso, né? Porque tá sempre na dúvida, não sabe o que Porque quer, você não desempenha nada bem, você acha que você não tem talento pra nada. Sendo que, na verdade, não é que você não desempenha nada bem. O seu cérebro não funciona como deveria. É uma questão fisiológica mesmo. Tá faltando dopamina em lugares específicos do cérebro que fazem você executar aquilo que você planeja. É predominantemente uma falta de dopamina, o TDAH, ou não só isso? Não é só isso, mas assim, uma das explicações assim, neurobiológicas é essa. Tanto é que as medicações que
tem maior comprovação que são psicoestimulantes, fazem justamente isso, né? Aumentam esse aporte, essa ação dopaminérgica em lugares específicos do cérebro que fazem as pessoas executarem mais. Mas é uma tremenda... o TDAH, eu não gosto que façam piada, assim, você nunca vai me ver falando de uma maneira engraçada do TDAH, porque não é um transtorno. Já vi até livros assim que são importantes, colocando como se o TDAH fosse um superpoder, porque a pessoa é mais criativa, o fato dela ser desatenta faz com que ela tenha atenção em tudo. Gente, não é um superpoder. Se fosse um superpoder, não seria um transtorno. Exatamente. É um transtorno. É melhor não ter do que ter. Ah, mas eu tenho. Perfeito, vamos tratar. A gente não vai lamentar por ter, a gente vai tratar. Mas não é um superpoder. Porque, na verdade, o TDAH, o nome é ruim, né? Porque não é um déficit de atenção, Ricardo. É uma falta de controle da atenção. Porque, na verdade, o TDAH tem atenção a tudo. Então, nesse momento, eu não tenho TDAH, lógico. Eu só presto atenção em você. Exatamente. Se me perguntarem assim, nossa, como que é lá? Me descreve o local. Muitas vezes eu vou ter dificuldade de descrever. Mas esse é o certo. Mas exatamente, porque eu estou focada em um único estímulo. Na sua pergunta, você fez 3 perguntas, eu tenho que gravar as 3 para eu responder as 3. A mesma coisa do lado de cá, eu tenho que também estar atento, porque eu tenho que ficar observando o que você falou, para saber se eu não vou perguntar de novo, para saber se eu vou conseguir interagir com o mesmo assunto ou pular para outro, é isso mesmo. Então, esse é um controle de atenção, que eu estou numa atenção focada em você. No TDAH, essa falta de controle da atenção faz com que a pessoa ela preste atenção em tudo, preste atenção no ambiente, aí vai olhar a câmera, vai prestar atenção em tudo. Então não é uma falta de atenção, é uma falta de controle da própria atenção. Exatamente. Então é aquela criança que vai estudar, ela fica olhando, né, ela fica perdida ali, ou começa a desenhar outras coisas no caderno que nem é da matéria. Então é um transtorno muito grande, traz muito prejuízo para as pessoas e é uma coisa assim que é cansativo. Então, eu vou dar um exemplo. Tem uma psicóloga vindo agora para o evento que eu vou participar amanhã e a gente vai fazer um amigo oculto de livros. Cada um vai trazer um livro, a gente vai trocar livros. E ela mandou mensagem no grupo que a gente tá. Nossa, vocês não acreditam, esqueci o livro. Já a coisa que eu tinha que trazer, vai ter que ir na livraria, comprar outro livro, tudo mais. É uma dor de cabeça pequena. Vai na livraria, vai no shopping, na livraria e compra outro livro. Mas assim, isso cansa, Ricardo, porque assim, imagina você a vida inteira você esquecer coisas importantes. Uma vez, né, já é chato, né? Então a pessoa perde chave, a pessoa perde celular, e perde carteira, e perde prazo, e perde compromisso, é mandada embora, perde casamento, esquece filho na escola. Eu já vi casos também, eu tava vendo um podcast, um cidadão falando do Coimbra, o nome dele é Coimbra, alguma coisa Coimbra, se não me lembro agora o primeiro nome dele. Ele falando da questão de acidentes também, tem muitos acidentes que parece que fizeram um estudo lá no cérebro, uma coisa assim, né? Sim. E parece que quando a gente pensa em TDAH, a maioria das pessoas pensam na questão acadêmica, da pessoa não desempenhar bem e tudo mais. Isso nem é uma regra. Você pode pegar uma pessoa que tem pós-doutorado e tem TDAH sem tratamento. Não é uma regra. A questão é que o TDAH, ele se envolve mais em acidente. Ele tem mais risco de morte. Cair do telhado, e acidente de carro, acidente de moto, que tá mexendo no rádio, tá mexendo no celular. Tô falando de risco de morte. Exatamente. Não tô falando de mal numa prova. Isso aí seria, vamos dizer assim, o menos prejudicial, né? Exatamente. Comparado às coisas graves. Então, se a gente fosse fazer essa comparação, o TDAH ele morre antes nesse sentido por conta de acidentes, né? Envolvimento de acidentes. Não usa EPI, às vezes é muito impulsivo, corre mais no carro, se envolve mais em risco, tem menos paciência, então faz as coisas ali, né? Num trabalho sem o equipamento de proteção. Muito bem. Agora, eu tô falando da depressão, mas tem também uma depressão também, que é a bipolar, né? Isso. Essa depressão bipolar, ela tem muita diferença dessa depressão, vamos dizer assim, tradicional? Tem e não tem. O transtorno bipolar, ele é um transtorno que tem 2 polos. Então, um polo a gente chama de depressão, que é a depressão bipolar, e o outro polo a gente chama de hipomania ou mania, depende da gravidade. Essa depressão bipolar, ela, a princípio ali, ela se parece muito com essa depressão maior que a gente explicou no episódio. Né? De uma tristeza, de uma falta de esperança em relação à vida, essa falta de prazer. Ela se parece muito. Mas no transtorno bipolar, a pessoa ela não fica só nessa fase. Essa pessoa ela sai da depressão e ela pode subir o humor para um estágio de hipomania, onde tem um aumento de energia, essa pessoa ela fala mais, ela fica, às vezes, grandiosa ali, né, com grandes ideias, querendo executar grandes coisas, se coloca mais em risco.
Então, essa pessoa pode gastar mais dinheiro, pode ter mais relação sexual com pessoas que às vezes não conhece. Então, essa pessoa se expõe demais, ela fica com uma energia. E nem sempre é uma euforia. A pessoa não fica só engraçada, feliz. Não, às vezes essa pessoa fica irritada. Ela fica com muita energia, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Essa pessoa não dorme. E esse não dormir não é uma insônia. A pessoa em hipomania, ela tem redução da necessidade de sono. Então, ela acorda, assim, 3, 4 horas da manhã e vai fazer faxina na casa. E ela tá excelente. Ela não tá se queixando de falta de sono. Ah, que horário maluco, eu acordei. Ela tá com uma pilha ali que ninguém consegue identificar. Acha 100% normal. Exatamente. E já na mania, que é um pouco mais grave, essa pessoa ela pode ficar delirante mesmo, né? Achando que tem algum tipo de poder, ou essa pessoa ela fica hipersexualizada ali, se coloca em risco nessas questões sexuais, ou acaba perdendo tudo, porque acaba gastando mais dinheiro do que deveria. Então tem esse nível de gravidade entre a hipomania e a mania. Só que no transtorno bipolar, a depressão, se eu pego só o paciente na depressão, muitas vezes eu posso achar que é uma depressão maior, que é a depressão unipolar, que não é a depressão bipolar. Por isso que o médico tem que fazer essa investigação do passado da pessoa. Falar, olha, teve algum momento em que você sentiu que você tinha mais energia, que não precisava dormir tanto, ou que estava com grandes projetos ali, falando muito. Gastou um dinheirinho a mais. Fazendo dívida, né? Algum momento que chamou sua atenção. A gente sempre tem que investigar se é uma depressão maior ou se é uma depressão bipolar, que está dentro desse espectro aí da bipolaridade. E o burnout? É burnout mesmo a palavra? Burnout. Burnout não é um transtorno psiquiátrico. Você tá brincando? Porque é uma doença relacionada ao trabalho. Se a gente pegar o DSM, que é o nosso manual de diagnóstico estatístico de transtorno mental, não vai ter burnout. Por quê? Porque o burnout, apesar de todos os sintomas serem relacionados à parte mental, é uma doença relacionada ao trabalho. Então, é aquela pessoa que na segunda-feira ela fica mal, ela está esgotada, ela está cansada, ela não está rendendo mais. Tudo que é relacionado ao trabalho ela não quer nem ouvir. É um profundo estado de esgotamento físico-mental relacionado ao trabalho. Um estresse relacionado ao trabalho. Sábado e domingo, muitas vezes, a pessoa ela fica excelente quando ela precisa trabalhar. Não é igual a depressão, que a pessoa ela fica mal em qualquer momento. Não dá trégua, né? E aí, no domingo, aí já começa, que eu falo que é a depressão na hora do fantástico ali, né? Domingo à noite, já começa, não acredito que eu vou ter que ir amanhã. Ai, meu Deus, não aguento mais, que chato, não aguento mais aquelas pessoas. Então, é muito relacionado a essa questão do ambiente do trabalho. Então, é uma doença laboral, né? Está relacionado a questões do trabalho. E muitas vezes são confundidas com depressão, que são sintomas parecidos. A pessoa ficar triste, né? Não ter prazer, tudo mais. E o que me chama muita atenção, assim, que eu tenho percebido, Ricardo, com meus pacientes que estão em burnout, assim, que são pacientes que geralmente são aqueles trabalhadores, aqueles empregados, aqueles funcionários que são os melhores. São os que mais se cobram, são os que querem entregar mais, são os mais preocupados, são os que preocupam de fato com a saúde financeira da empresa, com a saúde da empresa, com a questão da cultura da empresa ser respeitada. Então, são justamente esses funcionários excelentes que são os que se cobram mais, que muitas vezes chegam nesse estado de esgotamento, porque acabam tendo dificuldade em terceirizar, têm dificuldade de falar não, tem essa propensão a pegar muita função para si, ou deixa que eu faço. Não, fica tranquilo, cara, pode deixar que eu entrego até amanhã. E aí vai se sobrecarregando. E para a empresa, isso, naquele momento em que a pessoa está rendendo, entre aspas, beleza, é excelente, né? Porque às vezes é um funcionário fazendo um trabalho de 3, né? E essa pessoa, ela vai chegar em algum momento, porque nesse desequilíbrio ela não consegue permanecer por muito tempo, essa pessoa não come bem, não dorme bem, não tem lazer, não faz atividade física, chega algum momento que ela trava. Vai travar. Ela vai travar. Vai dar um colapso, né? Vai dar um colapso. Então, o burnout é uma doença laboral, condição, do trabalho, relacionada ao trabalho. Ou seja, resolveu essa questão, esse estresse todinho vai passar. Uma das coisas assim que eu sempre tento orientar, se for possível, dentro do contexto do paciente, eu oriento que ele tire férias. Assim, você tem férias para tirar? Você não tira 15 dias. Fica longe do trabalho para ver como que você se sente. Se isso realmente é do trabalho, será que é só trabalho mesmo? Ou será que lá é o pior, mas está tudo ruim também? Até para a pessoa ela conseguir ter essa separação.
por que ela tá mal. E também de ter, né, uma conversa com a empresa daquilo que não está funcionando, ou se for uma questão estrutural da empresa, né, sair da empresa e procurar outro trabalho, né. Então, a gente tem que ter saídas, não dá para você viver num ambiente que você não se identifica pro resto da sua vida. Às vezes, você tem que ficar aquele momento de transição até achar uma coisa melhor ou uma coisa parecida para sair. Burnout, como você falou, e depressão, e entre outros transtornos mentais, como ansiedade, eu tava fazendo um comparativo lá em Goiânia. Eu falei, rapaz, quer sofrer no mundo? Vai sofrer, porque é uma tendência, é você ter responsabilidade. Meu amigo, quando você tem responsabilidade, quando você tem sonhos, quando você quer crescer na vida de uma maneira honesta, você tem grande chance de adquirir um transtorno, porque você sofre demais. Porque você acaba sendo alvo, né? Quem que acaba apanhando muito na vida? Quem tem responsabilidade. Quem não tem, não apanha. Quem não tem, acaba dando trabalho. Não é verdade? Então, assim, os transtornos, eu acredito que eles acabam, com exceção do TDAH, que são outros fatores e tal. Mas quem tem responsabilidade sofre muito. Não é verdade? Porque acaba que você tem um peso, as suas decisões não afetam só você, né? Então, toda e qualquer decisão dentro de uma empresa, se você é chefe ou se você é dono de uma empresa, afeta outras pessoas que estão ali. Então, o peso é diferente, né? Exatamente. E a esquizofrenia? A esquizofrenia é um transtorno mental também, né? E já mais agressivo, vamos dizer assim? É um transtorno psicótico, né? O que é a esquizofrenia? A pessoa, ela em algum momento da vida ali, geralmente até os 20 anos, né? Jovem, a pessoa ela tem uma perda do contato com a realidade. Então, essa pessoa ela começa a desenvolver delírios ali. Por exemplo, delírios persecutórios. Nossa, acho que o meu vizinho tá me perseguindo, ele tá me vigiando, ou ele invadiu o meu celular ali, está vendo minhas conversas. Então, pode ter delírios, né? Pode ser religiosos também, né? Mas tem esses delírios. Podem ter alucinações, então, eu estou escutando a voz ali, mandando eu falar tal coisa, ou fazer tal coisa. Ou eu estou vendo vultos, ou eu estou sentindo cheiros ali que não existem, essas alucinações. E é importante as pessoas entenderem, Ricardo, que a alucinação auditiva, por exemplo, não é uma coisa assim de uma voz dentro da minha cabeça. A alucinação auditiva, a pessoa escuta a voz assim como você está me ouvindo. Ela escuta de fora. Ela não é dentro da cabeça dela. Exatamente. Voz dentro da cabeça todo mundo tem. Exato, que é um pensamento, né? E dentro dessa desorganização, dessa questão delirante, dela não saber mais o que é real, o que não é, e o delírio, a pessoa tem uma convicção que aquilo está acontecendo. Você chega e fala, não, imagina, o vizinho não tá te perseguindo, não tá acontecendo nada disso. Não tá. Ele é convicto. Não é uma coisa que você consegue convencer ele do contrário. Então, por conta desses delírios, dessas alucinações, o paciente começa a se desorganizar. Às vezes não consegue nem cuidar dele mesmo, tem uma desorganização do comportamento, por conta dessa desorganização do pensamento. E se o paciente não trata, ele pode ter uma perda cognitiva, no sentido dele passar a não conseguir desenvolver mais as atividades que ele fazia antes. Então, e tem tratamento? Tem tratamento. Os antipsicóticos, né, tem injetável, tem oral, e são bons antipsicóticos hoje, né? A gente tem já a terceira geração de antipsicóticos, que são tratamentos efetivos, né? São muito eficazes, e eles acabam deixando o paciente ali num estado ali de normalidade, sem delírio, sem alucinações, o que faz com que essa pessoa tenha uma vida ali normal, de trabalhar, de ter um relacionamento, de fazer aquilo que ela gosta de fazer. Então, hoje tem tratamento, e uma coisa que eu sempre alerto é de fazer o diagnóstico precoce e tratar precocemente. Porque muitas vezes a pessoa, né, a família fica esperando, assim, às vezes vários surtos para começar a fazer um tratamento sério. Teve o primeiro surto, a pessoa começou a falar coisas que... Nossa, meu filho está falando coisa que não tem nada a ver com nada. Está falando uma coisa que não é sem noção, que não está acontecendo. Fora do padrão, né? Fora do padrão. Já vai ver o que é. Porque quanto antes fizer esse diagnóstico, começar o tratamento, melhor o prognóstico, melhor é o andamento da doença. Você falou em psicose aí, nós estamos chegando no fim do nosso bate-papo, porque hoje tem muita gente para conversar. Agora eu entendi por que, como eu te falei, o Lutz fez 3h30. Dá para falar com você 4 horas tranquilo, você tem muita bagagem, fala muito bem, transmite muita verdade no que você fala, e a gente vê que você gosta do que você faz. Muito. Isso é muito importante, né?
Imagina você ganhar dinheiro, fazer o que gosta e ajudar as pessoas. Nossa, é o melhor dos mundos, né? Eu não sinto que eu trabalho, eu ganho dinheiro seria e ainda... Seria o certo, sabia? Seria o certo pra todo mundo. Vou te fazer aqui a última pergunta pra gente ir pras considerações finais. O psicopata tem cura? Então, o psicopata é o que a gente chama, assim, qual que é o termo certo? É transtorno de personalidade antissocial. Que é essa pessoa que tem atitudes, vou colocar o termo leigo, né, de maldades ali, né, de prejudica o outro e não tem remorso. É uma pessoa que não tem empatia, né? Então, eu faço uma coisa para te prejudicar ao meu benefício e se você tá sofrendo, eu só não me importo, porque o importante é eu ter aquilo que eu queira, né? Que a gente vê aí algumas séries, né, de criminosos aí que ficaram famosos por conta dessas questões antissociais. Não existe uma cura para o antissocial. O que a gente faz em relação a medicamento? A gente controla a impulsividade. Então, a gente faz um controle químico ali de sintomas, mas não tem uma cura. Mas uma coisa que a gente sempre vai preconizar é terapia para a gente ensinar essa pessoa a ter empatia. A gente tenta ensinar essa pessoa a olhar para o outro, de falar, não vale tudo só porque você quer alguma coisa, né? Você tem que pensar no bem-estar do outro também, no que o outro vai estar sentindo caso você faça isso. Então, a gente ensina algo que é natural para nós, né? De ter empatia, de sofrer pelo outro. Ter esse sentimento, né? De ter esse sentimento. Então, não tem cura, mas tem tratamento. Tem tratamento. Tem tratamento. Tem tratamento. Muito bem, recebi aqui para bater um papo comigo, doutora Juliana Fonseca. Muito feliz de ter aceitado o convite, viu? E você falou uma coisa certa, você realmente é igual você aparece lá no Instagram mesmo, pessoa bacana, e você pode deixar suas considerações finais e vamos finalizar esse episódio. Eu espero um dia, se você não estourar e só ir em canais famosos, que a gente bata um outro papo, uma outra oportunidade, tá? Gostei muito e acho que a gente tinha muita coisa para falar, infelizmente não vai dar tempo. Tá certo. Então, eu queria falar para o pessoal que está em casa assistindo a gente, né, ouvindo, que se identificou com alguma coisa aqui, que a gente falou de vários assuntos, né, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, burnout, TDAH, a gente falou muita coisa hoje, que vocês procurem a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, não tomem as próprias conclusões porque assistiram um podcast ou que buscaram no Google, porque essa avaliação precisa ser uma avaliação clínica de pessoas que entendem, estudaram para avaliar. Então, não façam nada da cabeça de vocês, né? Procurem um psiquiatra, um psicólogo, para vocês terem uma maior qualidade de vida. Muito bem. E até o próximo podcast, até o próximo episódio, se Deus quiser e Ele há de querer.